O mistério da morte de Lampião, verdade ou lenda? Quem realmente matou Lampião? Essa é uma pergunta que atravessa décadas e continua sem uma resposta definitiva. Por muito tempo, a narrativa oficial apontou para o cabo José Panta Godoy, conhecido como Cabo Panta. Ele mesmo reivindicou o mérito do tiro final que não só teria matado Lampião, mas também sua companheira, Maria Bonita. Contudo, essa versão vem sendo questionada por historiadores e estudiosos do cangaço, lançando mais dúvidas sobre o enigma. A história deu uma nova reviravolta quando Frederico Pernambucano de Melo trouxe à tona outra perspectiva. Segundo ele, em uma conversa reveladora com o cabo Sebastião Vieira Sandes, ficou registrado que o policial teria sido o autor do tiro certeiro que tirou a vida do rei do cangaço. Essa declaração, no entanto, ao invés de encerrar a questão, adicionou ainda mais mistério a uma trama já repleta de lacunas e contradições. Essa teia de incertezas faz com que os eventos da Grota do Angico, naquele fatídico 28 de julho de 1938, permaneçam envoltos em um véu de mistério e desconhecido. Lampião, Maria Bonita e seus companheiros foram abatidos, mas o que realmente aconteceu naquele dia segue sendo um dos maiores enigmas da história brasileira. Seja pela ausência de provas definitivas, seja pelas diferentes narrativas que surgem ao longo dos anos, o cangaço e seus personagens continuam a alimentar a curiosidade e a imaginação de muitos. As histórias não confirmadas, os relatos conflitantes e as interpretações distintas garantem que Lampião, mesmo em sua morte, continue vivendo como uma lenda, desafiando o tempo e a verdade. Em 28 de julho de 1938, na Grota de Angico, em Sergipe, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, foi morto. Segundo relatos oficiais, ele teria sido atingido por um tiro disparado por Antônio Honorato da Silva, guarda-costas de Francisco Ferreira. No entanto, essa narrativa não resolve todas as lacunas sobre a morte do maior cangaceiro do sertão brasileiro e levanta novas questões sobre seus momentos finais. O cangaço, que nasceu durante a colonização, tem suas raízes nos levantes indígenas, nos quilombos e nas revoltas sociais como Canudos. Apesar de distinto, o cangaço compartilha um elo com esses movimentos, mas com uma característica marcante: a luta armada. Entre 1951 e 1958, Cândido Portinari dedicou-se a pintar sua famosa série Cangaceiros, cujas obras estão espalhadas pelo mundo. O cangaço também ganhou destaque no cinema, como no filme Cangaceiros, de Lima Barreto, lançado em 1963 e amplamente premiado no exterior. O tema foi abordado de forma ideológica em várias produções, incluindo Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Na literatura, aparecem obras de autores como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz. Uma das maiores autoridades no tema, Frederico Pernambucano de Melo, esteve em Pedra Velha, Delmiro Gouveia, Alagoas, em dezembro de 2003, onde gravou longas entrevistas. Um mês depois, o entrevistado faleceu, vítima de um aneurisma inoperável. Seu nome era Sebastião Vieira Sandes, apontado como verdadeiro responsável pela morte de Lampião. De acordo com as pesquisas de Frederico, Lampião não morreu em combate, e o disparo fatal não partiu de Honorato, mas de Sandes. Com um único tiro que atingiu a região umbilical, Sandes deu início ao confronto de 20 minutos entre os cangaceiros e a Força Volante de Alagoas. Após o disparo, Sandes encontrou o corpo de Lampião com as vísceras expostas, resultado de uma bala que atingiu o punhal em sua cintura e rasgou seu abdômen. Foi também Sandes quem decapitou Lampião. Frederico Pernambucano de Melo narra esses fatos em seu livro Apagando Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, Global Editora, lançado 80 anos após a morte de Virgulino. A obra, baseada em décadas de pesquisa, reúne documentos raros, fotos inéditas e entrevistas, além de trazer novos detalhes sobre a trajetória de Lampião. O livro inova ao abordar 4 pontos principais: a origem do conflito com a família de Saturnino Pereira, a fuga para a Bahia, a ida para Minas Gerais e as circunstâncias de sua morte. O cangaço, uma das mais fortes mitologias brasileiras, é uma manifestação cultural marcada por dança, vestimentas e técnicas de batalha. Sobre Sebastião Vieira Sandes, Frederico descreve como uma figura peculiar. Coiteiro de confiança de Lampião e Maria Bonita, que chamavam de Galeguinho, Sandes foi capturado em 1937. Normalmente, coiteiros presos eram executados, mas a intervenção de um fazendeiro salvou sua vida. Para sobreviver, Sandes foi obrigado a colaborar com a Força Volante. Amarrado, foi levado até o esconderijo do bando e, ao chegar, recebeu a ordem para disparar. Assim, mais uma versão dos fatos vem à tona, rica em fundamentos, deixando ao leitor a reflexão sobre o que realmente aconteceu e a possível razão do rosto de espanto de Lampião ao cair.
86 anos depois, novas descobertas reacendem debate sobre como morreu Lampião. Mais de 8 décadas se passaram, e a história ainda não chegou à conclusão de como Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi morto. O debate ainda rende entre pesquisadores do cangaço e segue longe de um consenso sobre como se deram os últimos suspiros de Lampião. Há até mesmo quem duvide de sua morte. Uma novidade trouxe mais elementos a um debate que parece não ter fim. Trata-se de uma perícia feita nas roupas e objetos que estavam com Lampião no dia da emboscada policial na Grota do Angico, sertão de Sergipe, em 28 de julho de 1938. Após as mortes, as cabeças de Lampião, sua esposa Maria Bonita e outros cangaceiros foram cortadas e expostas ao público como troféu nas cidades de Piranhas, Au, Maceió e Salvador. As peças estavam guardadas intocáveis até então no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Como a operação que caçou o cangaceiro na Caatinga foi feita pela Polícia Militar do Estado, Alagoas herdou o material e o guarda como relíquia até hoje. A análise foi feita pelo perito Vitor Portela, do Instituto de Criminalística de Alagoas. O documento inédito, datado de 19 de julho de 2019, atesta que Lampião teria recebido 3 tiros. Mas a morte do rei do cangaço apresenta teses e mais teses. Uma delas é que Lampião e o bando foram envenenados antes do tiroteio, e que a polícia disparou contra o grupo já morto. Há quem defenda que o rei do cangaço não morreu em Angico, mas, sim, um sósia, o verdadeiro cangaceiro teria morrido com 100 anos em Minas Gerais. Se quiser, conto as 2.000 teses que existem sobre a morte, brinca o historiador e jornalista João Marcos Carvalho, autor do documentário ainda inédito Os Últimos Dias do Rei do Cangaço. Foi ele quem pediu ao perito alagoano uma análise das peças, que deve reabrir um debate que parecia ter encontrado seu fim no ano passado, quando o escritor Frederico Pernambucano de Melo publicou o livro Apagando Lampião. Na publicação, o pesquisador do cangaço afirma que Lampião morreu com um único tiro disparado a 8 metros de distância pelo cabo Sebastião Vieira Sandes. A versão ainda diz que o tiro certeiro foi dado de fuzil, conforme relatado pelo próprio policial alagoano autor do disparo, que o procurou quando estava com doença terminal em 2003 para revelar o que seria o maior segredo. Debate. Para Carvalho, a tese de Frederico está errada. Ele diz que Lampião foi morto pela polícia em uma emboscada e estava com outros integrantes do grupo quando foi surpreendido. Em busca de mais detalhes sobre o enigma da morte do cangaceiro, Carvalho pediu um laudo ao perito alagoano. Procurei o perito Vitor Portela e solicitei a análise daqueles objetos que estavam guardados e nunca tinham sido mexidos, explicou. O perito disse que de imediato aceitou a missão. Ainda em 2018, ele iniciou a análise no punhal, nas cartucheiras e nos bornais, tipo de bolsas usadas pelo cangaço, de Lampião. Segundo ele, foram percebidos pontos de impacto e perfurações nos materiais utilizados. O laudo de Vitor Portela aponta que Lampião foi atingido por 3 tiros. O primeiro acertou o punhal, desviando para a região umbilical. O segundo atravessou a cartucheira usada no ombro e atingiu o coração, e o terceiro acertou a cabeça. Segundo o perito, não é possível determinar qual dos tiros, ou a combinação deles, causou a morte de Lampião. Ele ressaltou que os disparos no peito e na barriga não teriam causado uma morte instantânea. Ele poderia morrer alguns minutos depois pelo sangramento. Só o tiro na cabeça o mataria rapidamente, mas não temos como dizer a cronologia dos disparos, explicou. Um dos novos pontos apresentados no laudo foi a análise dos bornais confeccionados por Dadá, famosa cangaceira do grupo, que apresentavam 2 marcas de tiros. João Marcos acredita que Lampião não teve tempo de vesti-los durante o tiroteio. Quando o bando chegou à grota, o local não estava em um silêncio de catedral. Lampião estava vestindo a cartucheira, o punhal, e tomou os tiros ali. Não deu tempo de ele vestir os bornais, comentou. Portela concorda com essa visão, apontando que a perícia revelou que os tiros foram disparados de cima para baixo e que os bornais não apresentavam marcas de sangue. Ficou uma incógnita com relação aos bornais, mas quando fiz a sobreposição das cartucheiras com os bornais, vi que não há compatibilidade com nenhum dos disparos, afirmou. Neta rechaça a ideia de um tiro. Vera Ferreira, neta de Lampião, acredita que a recente perícia corrobora a teoria mais acertada sobre a morte de seu avô. Vera descarta a versão de tiro único, de envenenamento ou de que Lampião tenha sobrevivido e morrido em Minas Gerais. Quando o corpo do meu avô foi periciado, apontou-se 3 tiros, afirmou. Questionada sobre a versão de que o cabo Sandes teria matado Lampião, Vera considera impossível determinar quem foi o responsável pelo tiro fatal. Quem deu o tiro de misericórdia? Imagine várias pessoas atirando ao mesmo tempo no mesmo alvo. Ninguém sabe, completou. O julgamento de Lampião.
Além da controvérsia sobre a forma de sua morte, a história de Lampião traz à tona outro debate: herói ou bandido? A eliminação de Lampião era um objetivo das autoridades brasileiras desde a segunda metade da década de 1930, sob ordem do então presidente Getúlio Vargas. A pedido de políticos nordestinos, foi lançada uma longa caçada ao bando. Um seminário marcado para 2020, em Piranhas, no sertão de Alagoas, pretende discutir as teorias sobre a morte de Lampião e julgar se ele foi herói ou bandido. Existem aqueles que defendem que Lampião era um bandido, mas alguns dizem que o cangaceiro foi uma vítima da sociedade. Vamos analisar isso. O júri será formado por promotores, juízes, advogados e historiadores, que apresentarão versões, casos e opiniões. O perito Vitor Portela informou que na ocasião o laudo será apresentado. Vamos utilizar a perícia para excluir teorias que não são compatíveis com os fatos levantados. Vamos filtrar e descartar teorias que realmente não batem, explicou. Além do julgamento, queremos posteriormente realizar uma análise no local com reprodução simulada para verificar os pontos de impacto, concluiu. E você, o que acha? Deixe aí nos comentários quem você acredita que realmente matou Lampião. Foi o Cabo Panta? O Cabo Sebastião Vieira Sandes? Ou alguém mais? Queremos saber a sua opinião sobre esse mistério que atravessa gerações.